Por que algumas doenças contagiosas e mortais se iniciam antes ou após uma guerra? Vamos iniciar falando sobre a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918, sendo ela a primeira guerra do século XX, resultante de transformações que fizeram nações da Europa entrar em choque devido a inúmeros fatores como ressentimentos passados e rivalidade econômica. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, Bósnia, foi praticamente o início para estourar a Primeira Guerra. O número de mortes na guerra foi de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Logo após, entre 1918 e 1920, o mundo vivenciou a pandemia da gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma das mais devastadoras de que se sabe. A doença afetou quase um terço da população mundial, pelo que foi estimado. Em números, foram 500 milhões de infectados, aproximadamente de 40 a 100 milhões de pessoas foram mortas pela gripe espanhola, números muito maiores aos óbitos da Primeira Guerra Mundial. Agora falaremos sobre a epidemia de tifo e a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945, onde ficou marcada pelo Holocausto e as bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki. A invasão à Polônia por parte da Alemanha em 1939 foi o que fez estourar a Segunda Guerra. O comando da Alemanha nazista ao recuperar sua economia se iniciou em 1933, com a doutrinação de Adolf Hitler sobre os alemães. Hitler iniciou o expansionismo territorial e perseguiu as minorias na intenção de formar um império. O número de mortes nessa guerra foi de aproximadamente 70 milhões de pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 600 prisioneiros dos campos de concentração foram infectados com tifo por cientistas nazistas. A infecção era realizada para testes de fenol como tratamento ou vacinação. A tifo, que era causada pelas fezes de piolhos com bactérias, foi o pretexto que os nazistas usaram para eliminar muitos judeus, pois os acusavam de ser os portadores e culpados pela doença. O que se sabe sobre a tifo é que sua primeira infecção ocorreu em 1083 na Itália, porém somente em 1546 foi descoberta a sua causa. Chegamos aos tempos atuais e agora falaremos sobre coronavírus e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Desde 2014, a anexação da Crimeia pela Rússia ocasionou conflitos de território com a Ucrânia e em 2021 a tensão foi aumentada com a ameaça de invasão ao território ucraniano. A aproximação da Ucrânia com a OTAN também seria um dos motivos da invasão russa, que em negociações exigiu da Ucrânia a não anexação à OTAN. Exercícios militares foram realizados pela OTAN e Ucrânia no Mar Negro, o que alimentou ainda mais as tensões entre os países. A independência da Ucrânia ocorreu em 1991 com a dissolução da União Soviética. Até então a Ucrânia fazia parte da Rússia. Hoje a manutenção da soberania externa e econômica é de interesse russo. Uma terceira guerra mundial poderia ocorrer a qualquer momento, pois alguns países que fazem parte da OTAN, indiretamente estão participando de guerra enviando recursos à Ucrânia. A Rússia, por sua vez, tem o apoio da China, Coreia do Norte e outros países socialistas. Será que é muita coincidência esses conflitos começarem a ocorrer logo após a pandemia Covid-19? A OMS foi alertada em 31 de dezembro de 2019 sobre muitos casos de pneumonia da cidade de Wuhan, na China, porém há indícios que o vírus já estava em circulação desde setembro de 2019. Houve teorias de que um animal infectado em um acidente em um laboratório ocasionou a dispersão do vírus, e a tese mais aceita foi de que um outro mamífero infectado por um morcego transmitiu o vírus para um humano no mercado chinês. Atualmente os números de mortes em todo o mundo por Covid-19 ultrapassam os 6 milhões. Teorizando sobre tudo isso, por mais que as guerras e as pandemias tirem tantas vidas, existe alguém que ganha com isso. Imaginem só o quanto não são gastos com armas, munição, veículos e exercícios militares. Uma guerra, apesar das mortes e prejuízos, ainda assim traz lucro para alguém. Moradias, comércios e hospitais precisam ser reconstruídos e isso precisa de muito dinheiro, não acham? De onde vem esse dinheiro? Pandemias ocasionadas no passado e agora, por mais que haja tantas mortes, alguém está lucrando, certo? Pesquisas, hospitais, medicamentos e vacinas.
Tudo isso tem custo. De tempos em tempos, uma guerra e uma pandemia surgem. De tempos em tempos a população aumenta, os recursos naturais diminuem, então fica a dúvida se a própria natureza ou o próprio ser humano causa esse controle populacional através de doenças criadas em laboratório ou guerras. Tenho minhas dúvidas sobre o Covid-19. Há mais de 400 anos a China passou por uma crise de fome onde qualquer proteína era bem-vinda e o consumo de diversos tipos de seres vivos, incluindo o morcego, se tornaram tradicionais. Por que somente agora esse vírus afetou o ser humano? Deixem seus comentários. E na descrição o link para o curso Alfabetinho, Atividades para Alfabetização. O Alfabetinho é um material inédito que trabalha a inclusão na educação infantil, criado com o objetivo de acabar com todas as dificuldades no processo de alfabetização na quarentena, levando ludicidade e diversão na aplicação das atividades. Seu pequeno vai passar um tempo longe da internet, vai aprender, brincar, e o melhor, você verá a evolução sendo compartilhada com você.